Olá pessoal, meu nome é Dayana e hoje eu tô aqui para responder algumas questões da lista de estrutura condicional, de estrutura de repetição condicional, certo? E que seria o while. Então essas questões a gente vai resolver utilizando o while, certo? Eu vou estar apresentando a questão aqui para vocês usando o Canvas. Essas questões elas são da lista da plataforma LOP, da lista de repetições condicionais, porém eu trouxe elas aqui um pouco menos contextualizada, né, dando ênfase apenas para a parte do algoritmo que a gente precisa elaborar, e algumas estão idênticas à da plataforma. Eu só não vou utilizar a plataforma para desenvolver esse programa, porque eu gosto de trazer uma coisa mais, um vídeo mais universalizado, que todo mundo consegue acessar a plataforma, que no caso eu vou utilizar o Repli, para resolver esse exercício, não só para os alunos da UFRN, certo? Então, é as mesmas questões da plataforma LOP, porém, eu vou estar utilizando aqui o Repli para desenvolver esses códigos, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício é média das idades. Eu não coloquei na ordem de dificuldade, certo? Então, eu só peguei os exercícios lá que eu achei mais interessante, que dá uma introdução legal da utilização do while, e trouxe aqui para fazer esse vídeo para vocês. São 4 exercícios, certo? Que eu vou estar trazendo hoje nesse vídeo / live. Não é uma live porque eu não estou fazendo online, né, ao vivo lá no YouTube, aqui no YouTube, mas eu tô gravando como se fosse uma live, porque é mais fácil, né, sem edição, certo? Então, a questão média das idades, ela pede pra gente fazer um algoritmo para ler um número determinado de dados, contendo cada um a idade de um indivíduo. Seu programa deve calcular e imprimir a idade média deste grupo de indivíduos. O programa deve ser encerrado quando uma idade negativa for informada, e esta não deve ser considerada no cálculo da média. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é a lógica que a gente vai utilizar nesse algoritmo. Então, faça um algoritmo para ler um número indeterminado de dados. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai utilizar o while. Por quê? Porque é um número indeterminado de dados. A gente não sabe o momento, a quantidade de repetições que a gente vai utilizar. Então, essa é a diferença do while para o for. O for a gente utiliza quando a gente sabe exatamente a quantidade de repetições. Já o while a gente utiliza quando a gente não sabe a quantidade de repetições, e sim quando a gente tem uma condição específica de parada, certo? Então, aqui nesse caso, um número indeterminado de dados contendo cada um uma idade de um indivíduo, a idade de um indivíduo. O seu programa deve calcular e imprimir a idade média desse grupo de indivíduos. Então, o que a gente vai executar dentro do while vai ser somar as idades e calcular a média, né? A média da idade, a idade média desse grupo de indivíduos, que são a média dos valores que o usuário vai digitar ali, né, dentro dessa repetição. O programa deve ser encerrado quando uma idade negativa for informada. Então, essa idade negativa é a condição de parada do while, porque ele vai parar quando uma idade negativa for informada. Logo, a gente tem que perceber o quê? Que a idade negativa é a condição de parada. A condição que a gente vai colocar dentro do while vai ser uma condição contrária a essa condição de parada, certo? Então, vamos lá para o Repli, que lá a gente vai conseguir perceber melhor essa lógica. Aqui no Repli eu vou criar uma nova pasta, certo? Para o meu programa. Vou vir aqui em New Repli. Aqui eu vou utilizar o Node.js, certo? Para estar executando esse código. E vou colocar aqui idade média, certo? Ou média das idades, né? Como tem o nome na questão, média das idades.
E aí vou criar aqui o repli, essa pasta, e dentro da pasta já vai ter um código, um arquivo, né, de código pra gente tá executando esse programa, tá desenvolvendo esse algoritmo. Então aqui, ó, já tem o meu arquivo em JS, né? E aqui dentro eu vou estar desenvolvendo o meu programa. Eu vou só apertar aqui em Files para poder fechar essa parte e ficar só com as dois ambientes, que é o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de execução aqui, o console. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber, primeiro passo, vou colocar aqui como comentário, certo? O primeiro passo que a gente tem que perceber é que o programa, como está falando aqui, né, faça um algoritmo para ler um número indeterminado de dados. Número indeterminado de dados. Então aqui, por exemplo, primeiro, que a gente são observações, tá? Que eu estou colocando aqui. Observações que a gente tem que levar em consideração. Ler número indeterminado de dados. Estou pegando as informações que eu tenho que executar nesse programa. Depois, né, cada dado vai ser idade. Então, aqui vai ser ler número indeterminado de idades, certo? O seu programa deve calcular e imprimir a média deste grupo de indivíduos. Então, aqui, segunda observação, calcular a média, calcular e imprimir, né? Calcular e imprimir a média das idades. E depois o programa deve ser encerrado quando uma idade negativa for informada. Então aqui a terceira observação é encerrar quando uma idade negativa for informada. Certo? No mais, é isso. Essa data não deve ser considerada, essa idade, né, tá dizendo aqui, a idade negativa, quando ela for informada, não deve ser considerada no cálculo da média. Certo? Então, aqui a gente tem que colocar essa observação também. Não incluir a idade negativa no cálculo da média. Ah, Daiana, mas por que você está colocando todas essas observações? Porque são observações importantes para a gente conseguir desenvolver essa questão, certo? Então, aqui, primeiro ler o número determinado de dados, depois calcular a média, né? Calcular e imprimir a média das idades, encerrar quando uma idade negativa for informada e não incluir a idade negativa no cálculo da média, certo? Primeira coisa, a gente tem que ver qual é a estrutura de repetição que a gente vai estar utilizando. Então, aqui, a gente vai ver, tem uma estrutura de repetição, eu vou ter que repetir esse código várias vezes. Mas qual estrutura eu vou utilizar? A estrutura que você vai utilizar vai ser a que cabe aqui. O for, ele precisa de um número específico de repetições, que seria um número, por exemplo, ler 6 idades, ler 10 idades, ler 60 idades. Já que como a gente tem um número indeterminado de idades e a gente tem uma condição de parada, que é encerrar quando a idade negativa for informada, esses dois tópicos, eles são importantes para a gente decidir qual é a repetição que a gente vai utilizar. Então, nós vamos utilizar a repetição while, porque a repetição while, ela é específica para esses casos. Número indeterminado de idades com uma condição de parada quando a idade digitada for negativa, certo? Então, aqui eu vou colocar condição de parada, idade negativa.
Logo, a gente tem que pensar que a condição que nós vamos colocar dentro do while é uma condição contrária à condição de parada. É uma condição de repetição. Condição de repetição. Ou, se vocês quiserem, preferirem, condição para repetir. Então, se a condição de parada é idade negativa, a condição de repetição é idade positiva. Então, enquanto a idade for positiva, nós vamos repetir o código. Qual o código que a gente vai repetir? Cálculo da média das idades, receber idade, e aí tá o detalhe, a gente deve mostrar apenas a média, o valor final da média, ou a gente deve mostrar todos os valores da média. Essa é a diferença entre a saída dentro da repetição e fora da repetição. Se a gente coloca uma saída imprimir média dentro do while, digamos que esse bloco aqui de comando está dentro do while. Então, se a gente colocar isso dentro do while, a cada repetição vai mostrar essa média pra gente. Já se a gente tirar esse comando de dentro do while e a gente executar apenas esses dois, receber idade, calcular média, receber idade, calcular média. E só no final, quando terminar esse while, né? Quando terminar essa repetição, a gente imprimir a média, essa média vai sair apenas uma vez, que vai ser no valor final, certo? Então, sempre a gente tem que ficar atento nesses detalhes. A gente quer mostrar passo a passo ou a gente quer mostrar o cálculo final apenas, certo? Então, sabendo disso tudo, eu peço desculpas se vocês acharam que eu fui muito longa, né, muito extensa nessa explicação, mas eu acho importante vocês entenderem a lógica do programa. Então, vamos lá. A gente vai utilizar o while, certo? Então, aqui, depois fechando aqui o comentário, já vou começar a desenvolver o código. Então, aqui a gente vai criar uma variável chamada idade, certo? Inicialmente, a gente vai colocar aqui. E aí, no comando while, a gente tem duas opções, o do while e o while. A diferença do while para o while é que no do while, a gente faz assim, do, e aqui, depois da chave, a gente coloca o while. A diferença do while é que, lembra da condição de parada, que tem aqui idade positiva, condição de parada é idade negativa, condição de repetição, idade positiva. Então, essa condição de repetição é a que a gente vai colocar aqui dentro do while. Então, aqui vai ser idade maior que zero, idade positiva, né? Isso, maior que zero. Enquanto a idade for maior que zero, a gente vai executar o que está dentro do while. Qual é a diferença do while para o while? O do while a gente executa pelo menos uma vez, certo? Então, não tem necessidade de a gente colocar aqui igual, prompt, digite sua idade. Por quê? Porque a gente já vai conseguir executar pelo menos uma vez aqui para receber esse dado do usuário. Então, a gente vai receber esse valor do usuário aqui dentro. A idade a gente vai receber aqui dentro. Se a gente utiliza só o while aqui, vou fazer aqui desse lado. Se a gente utiliza só o while assim, com essa condição, a gente precisa ter um valor aqui na variável idade. Se a gente utilizar essa estrutura aqui. Se a gente utilizar essa estrutura aqui, a gente precisa ter um valor dentro da variável idade. A gente precisa ter um valor armazenado aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai comparar primeiro para poder executar. Já o do while, a gente vai executar uma vez e depois a gente vai comparar, certo? Então, aqui a gente vai executar uma vez, que vai ser idade. Eu vou deixar esse comentário aqui, tá? Vou deixar comentado essa parte, certo? Pra gente perceber a diferença.
E aqui eu vou colocar idade recebe paciente. A idade ela tem que ser inteira, né? Prompt. Eu vou colocar o texto, digite sua idade. Ou digite a idade, né? Digite a idade. 2 pontos, certo? Então, o texto que está aparecendo aqui é esse. Digite a sua idade. E aí vai aparecer lá a mensagenzinha aqui no console para a gente digitar a idade, certo? Que vai armazenar aqui na variável idade. Então, aqui nós já estamos recebendo a idade. Depois que nós recebemos a idade, nós vamos calcular a média. Como que é que calcula a média? A média é a soma das idades dividida pela quantidade das idades. Então, a gente vai precisar de uma variável soma e de uma variável contadora, né? Uma variável que conta quantas idades foram digitadas. E isso a gente vai ter que fazer verificando se a idade digitada foi negativa ou não. Por quê? Porque perceba que às vezes a gente tem a intenção de que, porque a gente está verificando aqui para repetir se a idade é maior que 0, a gente não pode colocar um if aqui dentro, verificando se a idade é maior que 0. Por que que a gente não pode? Vocês sabem a utilização real da repetição? A repetição, ela é utilizada para repetir, né? Já está dizendo. E a repetição condicional, ela vai verificar a condição apenas para repetir. Então, aqui ela está verificando, olha, a idade que você digitou é maior que 0? Se sim, eu vou repetir mais uma vez. Se não, eu vou parar de repetir. Então, essa condição aqui é apenas para repetição. E a gente não tem um controle aqui do processamento de dados, se esse dado aqui está sendo processado da forma correta. Então, em muitos códigos, a gente vai ter a necessidade, sim, de verificar isso mais uma vez, no meio do código. Por quê? Na repetição aqui do while, na condição do while, só verifica para repetir novamente. Não está verificando para saber se a idade foi negativa, para não contar com a idade, ou para não mostrar, não inserir essa idade na média das idades que a gente está calculando aqui. Não sei se deu para entender, mas vamos continuar. Aqui dentro, eu vou precisar de uma variável soma. Aqui eu estou verificando, né? Se a idade for maior que 0, esse if aqui é para me poder calcular a média e a soma, certo? Se a idade for maior que 0, eu vou estar calculando aqui dentro a soma dos meus valores, das minhas idades, e contando quantas idades foram positivas. Então, aqui eu vou colocar aqui uma variável soma, vou definir ela aqui fora do while, certo? Variável soma e uma variável count, ou quant, eu vou colocar quant aqui, certo? Então, eu tenho a variável idade, que vai receber a idade, eu tenho a variável soma, que vai somar quantos valores, quantas idades, que vai somar as idades, desculpa, que vai somar vamos continuar, que vai somar aqui as idades que foram digitadas e a variável quant, que vai somar a quantidade de idades, certo? Então, aqui vai contar quantas idades são. Então, aqui dentro eu vou usar a variável soma. Essa variável soma inicialmente tem que ser igual a 0, porque a gente vai estar fazendo um somatório, tá? Então, aqui, soma é igual a soma mais idade. Então, pelo menos uma vez, executando aqui, vai aparecer a idade que o usuário digitou. Então, aqui vai ser, inicialmente, a soma vai ser igual a 0, certo? E aí, aqui vai ter 0 mais idade. Se a idade for 65, vai ter aqui 0 mais 65. E aí, vai executar primeiro esse lado aqui da operação, né? Primeiro vai executar a operação para depois atribuir esse valor na variável soma. Lembrem sempre dessa ordem. Vai executar primeiro a operação e depois a variável soma vai receber o resultado dessa operação, certo? Depois disso, eu vou dizer que quant
mais mais. O que é quant mais mais? É a mesma coisa de falar quant igual a quant mais 1. Então, você pode utilizar isso para qualquer variável quando você quiser somar mais 1 a cada repetição, certo? Então, aqui, como eu falei, a idade ela é a soma das idades dividido pela quantidade das idades. Então, a média vai ser a soma das idades dividido pela quantidade das idades. Então, a gente tanto pode calcular aqui, né? A média é igual a soma dividido pela quantidade, ou aqui fora do while, quando a gente terminar essa repetição. Eu vou deixar para calcular fora, tá? Então, aqui dentro eu vou estar só armazenando na soma, a soma das idades e a quantidade de idades digitadas, que foram digitadas maiores que 0. Então, nunca pensem que isso vai ser redundante, né? Isso não vai ser uma coisa desnecessária quando você coloca um if aqui verificando se a idade é maior que 0 para poder executar essa soma. Isso é só uma necessidade que a gente precisa fazer para cumprir com essa observação que a gente colocou aqui. Não incluir a idade negativa no cálculo da média. Então, se você não entendeu essa parte, por que eu coloquei o if aqui dentro, já que o while está sendo verificado se a idade é maior que 0, eu digo, né, que você precisa entender que o while aqui dentro, na condição do while, ela está sendo verificada apenas para continuar repetindo ou não. Ela não está sendo verificada no meio do programa, né? Então, se existir a necessidade de você saber se o valor informado ele foi maior que 0 para você poder somar, já que você está pedindo primeiro o valor e depois processando esse valor aqui, é importante você colocar o if e é fundamental que você coloque, certo? Então, se tiver outras saídas, que nesse caso não tem, porque a idade ela tem que ser maior que 0, não tem como a gente diminuir a idade que já foi somada, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que utilizar o if, verificando se a idade é maior que 0, para poder somar a idade e calcular a quantidade de idades digitadas que foram positivas, certo? Se você não entendeu essa parte, volta a explicação novamente. O vídeo vai ficar, tá gravado, né? Então, volta novamente e escuta mais uma vez. Caso você não entenda, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para você e tentando explicar de uma forma bem melhor, que eu não estou conseguindo explicar agora, mas eu vou tentar explicar para você de uma forma bem melhor. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários para mim, certo? Então, desculpa a demora, né, de estar repetindo isso, mas é muito importante, eu acho muito importante que vocês entendam essa parte do programa, certo? Porque muitas pessoas acham que isso aqui não deve acontecer, porque já está verificando aqui no while, e não é assim. Se houver a necessidade de verificar mais uma vez, é importante que você faça, certo? Então, aqui, vamos recapitular. Eu criei as 3 variáveis, idade, soma e quantidade, certo? E aqui dentro estou usando o do while, para ele executar pelo menos uma vez, e vai executar todo esse código que está aqui. Vou solicitar uma idade, verificar se a idade é maior que 0, somar essa idade, contar quantas idades estão sendo... somar mais 1, né, a cada repetição, para saber quantas idades estão sendo informadas. E, finalizando esse código, vou verificar aqui se a idade digitada foi maior que 0, para continuar a repetir, lembrando sempre dessa diferença, certo? Essa verificação vai ser para continuar ou não a repetição. Aqui fora do while, eu vou estar criando a variável média, e essa variável média vai receber a divisão de soma pelo contador, que é quant, certo? Então, depois que terminar esse while aqui, a repetição, eu já vou ter um somatório de todas as idades e a quantidade de idades que foram digitadas. Então, aqui eu vou dividir a soma pela quantidade e eu já vou ter uma média calculada. E aí eu vou mostrar através do alert essa média, que vai ser média de idades, ou idade média, vou colocar aqui idade média. Isso aqui é só pra gente identificar qual o valor que tá aparecendo, certo?
mais aqui para concatenar com o valor da variável média, certo? Idade média, concatenei aqui o texto, idade média, com a variável média, certo? E aí a gente executa para vocês verem como que está funcionando, se tem algum erro, né? Porque pode acontecer algum erro durante o processo de programação, tá? Não tenham medo dos erros. Então aqui eu vou digitar uma idade, 65. Aqui pediu mais uma idade. Por que pediu mais uma idade? Porque só vai parar de pedir quando eu digitar uma idade negativa. Então aqui vou digitar 35. Deu algum problema aqui que parou de digitar, talvez tenha sido a internet que está oscilando. Vamos novamente, 65, 35, 25, 12, 4. Vou digitar menos 50. Parou. E aí, idade média. E aqui apareceu NaN. Quer dizer como se a variável não tivesse sido... a média não tivesse sido executada, né? Como se a média não tivesse valor nenhum na variável média. Certo? Estivesse vazia, né? A palavra certa é essa. Se a média estiver vazia, vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Ver qual o possível erro que pode estar acontecendo aqui. Na variável quantidade, eu não coloquei o igual a zero. E como é uma variável contador, né? Uma variável que vai contar quantas são, a gente tem a necessidade de colocar aqui igual a zero. Então, vamos executar mais uma vez para ver se era isso o problema. Então, 65, 25, 35, 15, 10, tira a vírgula aqui, que eu botei sem querer, 4, menos 30. Parou e aqui apareceu, tudo junto, né? Idade média, 25, meia, 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 meia. Então, como que a gente faz para resolver esse problema aqui, que está aparecendo junto, né? A informação. Então, aqui, depois de média, eu vou estar colocando 2 pontos e um espaço, certo? Para estar organizando essa parte aqui que está junto, né? Esses dois números aqui. A palavra média com o número 25, está aparecendo junto. Porque não tinha um espaço aqui, vou colocar. E aí, eu vou colocar aqui o ponto to fixed, para fixar as casas em 2 casas decimais, certo? Vou executar novamente, 65, 25, 30, 60, menos 10. E agora, tudo certo. Idade média é igual a 4500, certo? Se fosse uma idade que não fosse exata, ia aparecer aqui as casas decimais, 2 casas decimais arredondadas. Fixadas, certo? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal. Eu vou estar trazendo vários vídeos que são complemento desse vídeo aqui, certo? Eu vou dividir em várias etapas, porque eu acho que vai ficar um pouco longo se eu fizer um vídeo só resolvendo as 4 questões que eu separei. Mas, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim e eu vou deixar aqui na descrição ou na sugestão de vídeo ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui os próximos vídeos que eu vou estar postando sobre essa sequência de questões usando o while, certo? Se você entendeu tudo que eu fiz, deixa o seu like. Se você não entendeu, deixa também, mas comenta aqui nos comentários o que você teve mais dúvida, qual a sua dúvida, que eu vou estar tentando responder e tentando te ajudar mais ainda. Certo? Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!